Eu posso te mandar umas do Einstein também, mas talvez seja melhor tu mesmo pesquisar as provas aí que tu já tentou fazer e tal. Para nossa Sim, aula de terça, né? Nós temos aula terça às 18, não é mesmo? isso. É Tá isso bem. aí. Muito bem, senhorita. Então, quando tu terminares de ler aqui a 87, tu me fala, tá? Pronto. Chamei. Perfeito. E aí, se uma questão como essa caísse, pá, no teu vestibular agora, meu Deus, preciso desse ponto para passar em medicina. Você conseguiria? Não, eu não passaria, porque aí já não travaria Bem, total. total. Bem, pode ficar tranquila, tá? Aqui a gente pode errar à vontade, pode falar as coisas que você quiser, não tem problema não. O problema é no dia da prova. No dia da prova você não pode errar, tá? Então, pode ficar bem de boa. Olha só, aqui você tem que ver que, se você ler bem o texto, né? Apesar de que não tem muito tempo para isso no vestibular, né? E o texto é meio grande, mas ele já falou tudo. Ele já falou tudo aqui. Porque ele falou que, ó, ali no segundo estrofe, diferentemente do que a física clássica prevê, apenas os elétrons com energia H vezes F, né? Pronto, ele falou a equação. A equação para resolver o problema é H vezes S, energia igual a H vezes F. Agora, olha só o que o enunciado diz ali, né? Considerando a incidência de fótons com frequência de 10 elevado a 14 Hz, ou seja, se você já estudou um pouco de ondas, ou mesmo se você já escutou, né, sobre a frequência da tela, a frequência da luz, né, Hertz é uma unidade de frequência, né, e frequência, por sua vez, como o próprio nome diz, é aquela repetição, né, uma repetição num determinado tempo. Por exemplo, com que frequência você vai na casa da sua avó num ano, não é mesmo? É qual é a quantidade de vezes que você vai lá numa determinada quantidade de tempo, sacou? Então, o Hertz é um evento ocorrendo em um segundo. Então, 10 elevado a 14 significa que a frequência, ou seja, a oscilação da onda da luz, ocorre 10 elevado a 14, isso não tem nome, né, esse número tão grande, vezes por segundo. É isso que está acontecendo, entendeu? A luz oscila 10 elevado a 14 vezes por segundo. Muito bem. E, claro, essa oscilação ela tem a ver com a energia, até por isso que raios ultravioletas são perigosos, né? Porque eles têm muita energia e podem, né, machucar você, seu DNA, etc. Não é mesmo? Então, de toda forma, ele está citando aqui, né? Energia é H vezes F, F está aqui, e o H, onde está o H? O H está aqui, olha só. Essa aqui é a constante de Planck. Então, apesar de ser um problema de física moderna, que é algo que existe uma probabilidade muito grande de tu não ter visto na escola, né? É uma conta que dá para jogar os valores na equação e resolver, sacou? Não tem muita interpretação. É só pegar esse valor e multiplicar por esse, Hum, ok? E ok. daí você vai ter a resposta da energia. Veja que está tudo em joule aqui, que se você lembrar lá nas aulinhas de física é a unidade de energia. Muito bem. Então, muito bem, minha amiga. Agora você pode então encontrar para mim qual que é o valor da energia. Só fazer isso vezes isso, ok? Ou pelo menos não o valor exato, mas a ordem de grandeza, que é o 10 elevado a qualquer coisa que vai aparecer, ok? Ok. Então, quando chegar em alguma resposta, independente de certo ou errada, não se preocupe muito com isso, você me diz, beleza? Certo.
Tem problemas em fazer essa multiplicação? Tenho, porque na hora de fazer a parte da. Eu tenho muita dificuldade com notação científica, porque eu tenho uma dificuldade tremenda para aprender. E na hora de fazer a multiplicação do elevado a menos 34 para o 14, eu não sei como que vai fazer, tipo, a Somar só. multiplicação. Mas deixa que eu faço aqui. Eu Só aqui. somei, aí ficou 10 elevado a 48. Mas aí na parte depois para fazer a multiplicação pro 6,63, eu não sabia como que vai ficar. Porque eu. Bem, mas 14, ou melhor, menos 34 mais 14 não é 48. Ah, é que eu anotei menos 10 elevado a menos 14. Ah, não, é mais 14, né? É, eu levei, aí eu fiz para positivo. Isso. Então, tu só errou isso. De resto, tu já chegou na resposta. Então, olha só. E, beleza, é o 6,63 ali, só que isso não importa muito, né? Por quê? Porque a gente está interessado só na notação científica. Porque é isso que tem na resposta aqui. A ordem de grandeza só. Então, 10 na 14. Daí, pô, se tu sabe que quando você tem multiplicação de bases iguais, soma o expoente, tá resolvido já. Uhum, Então, vai ficar, bem, simplesmente menos 34 mais 14, né? Que vai dar menos 20. Então, E, né, é 10 elevado a menos 20 joule. A ordem de grandeza é 10 na menos 20, né? uhum, Que é a resposta D, olha só. Só isso. era só. Então, era só colocar, tipo, ali. Claro, é difícil lembrar a equação, né? Só que o enunciado deu. Então, isso ajuda bastante. E o resto ali foi só a questão de somar as potências, né? Mas se tu lembra essas regras de potência, já tá muito bom já. Tá. Porque ter que relembrar essas coisas, né, perto do vestibular é complicado. Regra de potência, equação de primeiro grau, Bhaskara, né? São coisas necessárias, assim, bem necessárias. Beleza? Hum, Então, vou colocar uma outra questão aqui um pouquinho mais fácil. Bem, não fácil, né? Mas é uma questão que, a princípio, é só jogar na fórmula, vamos dizer assim. Eu tinha uma boa aqui, deixa eu pegar aqui. Cadê aquela boa? Essa aqui. É meio esquisita, mas é legal. Consegue ver bem aí? uhum, Legal. Terminar de ler, me fala, tá? tá. Pronto. Muito bem. E aí, entendeu o contexto da questão? Umas placas se movendo, umas coisas assim, né? Sim. Isso. E parece que elas se movem. A velocidade é bem baixa, 2 centímetros ao ano, né? Note que velocidade, né?
conceito de velocidade é sempre deslocamento por tempo, não é mesmo? V igual a delta S, que é o que normalmente a gente chama de deslocamento, por delta T, que é o tempo. Então, se ele falou que é 2 centímetros por ano, essa é a velocidade, né? Pode dizer que essa é a velocidade. Claro que tu pode passar para metros e para segundos, só que vai dar uma conta desgraçadamente longa, né? Que não vale a pena. Então escreve metro por ano mesmo. Né? Normalmente a gente fala de velocidade em centímetros por ano, desculpa. Normalmente a gente fala de velocidade em metros por segundo, né? Na física. Muito bem. Constante ao longo do tempo, tomando uma distância atual de 5.000 quilômetros, né? Entre os limites dessas duas massas. Ele quer saber, então, aqui qual é o tempo que vai demorar, né, para ele percorrer esses 5.000 quilômetros com essa velocidade. Basicamente é isso. Ele quer percorrer 5.000 quilômetros com essa velocidade aí. Ok? Uhum. Muito bem. Então, a gente tem tudo aqui. Ó. A gente tem o delta E. Veja como às vezes é só colocar na fórmula mesmo, entendeu? Não tem muito Sim. segredo. Delta S está aqui, 5.000 quilômetros. Então, pega os 5.000 quilômetros e coloca aqui. A velocidade também foi citada aqui, ó, 2 centímetros por ano. Centímetros por ano. Então, tu vai pôr a velocidade aqui. E vai encontrar o delta T, Hum, que é o que o problema está pedindo. Claro que você, e recomendo muito que você faça isso, é uma dica que eu posso te dar. Isole a letra primeiro, para depois jogar os números, para facilitar um pouco a tua vida, entendeu? sim. Garanto para você que isso ajuda, porque às vezes você pode simplificar um monte de coisas fazendo isso. Então, ó, você vai colocar o 5.000 aqui e o velocidade aqui. O problema é que a distância do delta S está em quilômetros aqui, tá vendo? 5.000 quilômetros. E a tua velocidade está em centímetros. E tu não pode fazer uma conta com duas unidades diferentes, tá? Tá. Então tu vai ter que passar ou essa coisa aqui para quilômetros por ano, ou esse 5.000 aqui, você vai ter que passar ele para centímetros. Então você tem que saber passar, converter de quilômetros para centímetros. Bem, a gente talvez não saiba de cabeça quanto que dá de quilômetros para centímetros, mas a gente sabe uma coisa, que 1.000 metros é 1 quilômetro, certo? Sim. Acredito que esteja tranquilo isso para você. E a gente sabe que 1 metro é 100 centímetros, não é mesmo? Sim. Então é isso. Bem, eu já te dei algumas dicas aqui. Eu vou te dar uns 5 minutinhos para tentar fazer essa questão, beleza? Certo. Daí eu quero ver o que tu consegue desenvolver. Quando tu tiver uma resposta, daí você me fala, tá bom? Então vamos ficar ali até umas 8h28 tentando fazer isso. Eu vou, mas assim, sem eu te dar dicas. Já te dei muita dica aqui. Porque tu precisa, além de desenvolver autoconfiança, me mostrar também o que tu sabe, o que tu não sabe, né? E aprender de verdade, porque ninguém aprende só vendo alguém falar, né? Quero Sim. dizer, o Sócrates, o filósofo, ele dizia que, né, ele dizia, só sei que nada sei, né? Essa frase que todo aluno adora falar. Mas isso significa na prática que a gente só aprende quando a gente percebe que não sabe, né? Você só vai perceber se tentar, beleza? Então dá uma É. tentada aí, faz as conversões, encontra o tempo, tá? Enquanto isso eu vou pegar um cafezinho, beleza? Já volto.
Então, meu amigo, conseguiu fazer alguma coisa, hein? Peraí, eu acho que eu tô terminando. Ah, que coisa boa. Ei, falando nisso, você viu meu vídeo no YouTube? Apareceu assim a minha thumb? Como é que foi? Ah, não. Eu pensei que tinha perguntado onde já achei o contato. Não, eu pesquisei na internet. A internet foi naquele site do Superproof. Superproof. Ah, Aí ali eu vi os professores e eu vi o seu canal do YouTube quando eu entrei no seu perfil. Que eu ah, tava... sim, daí lá tinha meu número e tal. Ah, você foi esperta. É, aí eu vi que tinha, aí fui ver fui ver o vídeo, né, que eu tava procurando o professor. Aí eu vi que no Ah, seu tava o seu número. Eu disse, vou entrar em contato já direto. Porque é isso esperava. O aí. site eu não É porque conheço, né? tem muita gente que paga lá o Super Prof só pra ter aula comigo, né? E depois para de pagar. Mas se tivesse entrado no vídeo e visto o telefone lá, não precisava ter tido esse gasto, né? Sim. Pode crer. Ih, gente, que hora que... Mas tu tem conta lá no Super Prof? Porque dá pra fazer conta sem pagar, né? Ah, eu fiz a conta quando eu tava procurando os professores, Ah, aí eu que criei. legal. Isso é muito bom. Mas eu acabei que não usei nada. Isso é muito bom porque eu vou te pedir para fazer um comentário lá depois da nossa aula, uma recomendação. Ah, daí tu pode dizer, já tive aula com esse professor e achei Uhum. legal, ou ele é muito chato, sei lá. Tá? Já mandei o link lá, beleza? Beleza. Então tá. Quando concluir aí, me fala, tá? Senão, a gente já pode continuar. Eu acho que eu. hum, eu, eu acho que eu cheguei. Legal, qual que é a resposta? Tá, eu acho. Ah, deu 250 mil. É, eu também acho que é 250 mil. Mas vamos fazer a conta para provar, né? Então, a primeira coisa que você fez foi converter de quilômetros para centímetros? Sim, Isso. Daí você multiplicou por quanto? por multiplicar. Eu só somei, na verdade. Imaginei os Ah, números em. somou a quantidade de zeros, né? É, Ah, isso. E daí depois você só fez a divisão, né? sim. Isso, perfeito. É isso Dois. mesmo. Parabéns, moça. Isso aí, conseguiu. Mas Obrigada. será que tu conseguiria ter feito a interpretação da equação da velocidade e Ah, tudo mais, que nem eu fiz ali? não, Não, não. provavelmente não. Pra Ah, entendi. interpretar a questão. Uhum. Beleza. Tudo bem. Para as próximas aulas, então, a gente vai se basear nessas tuas dúvidas aí, tá? Agora deixa eu pegar uma outra questão aqui. Ah, deixa eu salvar. Lembrando tudo, eu vou te mandar depois, né? Pegar uma outra parte da física aqui. Ah, dinâmica, né? Uma coisa que aparece com muita frequência nessas provas aí. Receber um vídeo. Desculpa. É só dar aula de manhã que eu fico assim. Ai, ai, ai. Quando terminar de ler, me fala. Pronto. Desculpa, deu um probleminha no áudio aqui. Você falou alguma coisa, Bárbara? Não, só que eu já terminei. Bárbara é o nome da minha irmã, falando nisso. A minha única irmã. Considere a situação indicada na figura em que um motor com auxílio de uma polia. O que é uma polia? É uma coisa física que só serve para transferir a informação da força. Em outras palavras, a força que está de um lado vai estar do outro da polia. Só isso. Só isso. Como se fosse um cabo de guerra vertical.
Não serve para, só serve para transferir essa informação. Então, se tiver uma tensão aqui, vai ter a mesma tensão aqui, basicamente isso. Certo. Agora, vamos ver aqui. A caixa contém materiais frágeis, né? Ergue uma caixa de 12 quilogramas. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com velocidade constante. Isso é muito importante. Talvez isso seja o mais importante da conta. Pode não parecer. Qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa? E aí, alguma ideia? Olha. Isso é um probleminha de dinâmica, né? Onde nós temos a segunda lei de Newton, lembra dela? Lembra do Não. tal do Newton? Sim. Certo. Somatório de todas as forças que agem sobre um determinado objeto numa determinada dimensão, né, sentido, direção, etc., é igual a massa vezes a aceleração, né? F igual a ma. Uhum. Né? Mas o pessoal confunde às vezes, porque esse F não é F sozinho, né? É a força resultante, ou essa letra grega que eu coloquei aqui, às vezes ela não ajuda muito. É a força resultante, ou seja, aquela letra ali ela significa somatório, né? É a soma de todas as forças que agem sobre o objeto, ok? Ok. Tá bom. Então essa aí é uma clássica das clássicas, né? É de onde vem todas aquelas equações da cinemática lá, o vovô ateu, o sorvetão, aquelas contas lá, vem tudo dessa. Agora, por que que nós temos que usar ela? Bem, porque tá pedindo força, né? A força vertical, né? Então, a gente vai ter que usar ela de alguma forma. Certo. Veja que quando a gente vai resolver um problema de física, a gente sempre tem que fazer o diagrama do corpo livre. Por isso que é legal, eu acho, começar mais por física do que por matemática. Porque a física, além da matemática mesmo, né? Tem que fazer conta, ela tem toda uma abstração, uma interpretação que só aprende na física, sabe? E isso acaba te ajudando na matemática às vezes. Até por isso que os físicos geralmente são melhores matemáticos que os próprios matemáticos. Então, né? Por quê? Porque tu precisa visualizar as coisas acontecendo aqui. Por exemplo, essa caixa, né? É ela que está sofrendo a força que a gente está falando aqui. Quais forças ela está sofrendo, né? A gente tem que pensar. Bem, ela está sofrendo a força-peso porque ela está no planeta Terra, né? Todo objeto na Terra, eu, você, essa caixa, está sofrendo essa força nesse momento, beleza? Certo. Força-peso. Muito bem. Mas se tivesse só o peso, ela cairia, como qualquer coisa que está sofrendo só força-peso. Por exemplo, tu pega o teu celular e joga ele agora no chão, né? Vai cair por causa da força-peso. Não tem mais nenhuma outra força para compensar. Tipo, o meu celular está agora em cima da mesa, né? A força-peso está agindo sobre ele. Mas tem uma outra força, que é a normal, compensando a força-peso e deixando ele parado, então. Ok? Bem, essa caixa não está parada, né? Ela está com velocidade constante. Ela tem uma força que está aplicada aqui para frente. É a força de tensão da corda, a gente chama. Tudo bem, Bárbara? Sim. Beleza. Bem, então a gente vai chamar essa força de T, ok? Muito bem. Que, obviamente, né, vem do motor. É o motor que está fazendo essa força T. Ele está puxando aqui, né, com o mesmo T. E a polia só transmite essa força. Então, na prática, essa T aqui não nos importa muito, só nos importa saber que existe, né? E vem do motor, etc., porque ele está perguntando aqui justamente. Né? Então, essa T é a mesma T aqui. A questão é o seguinte: nós estamos falando do bloco, então nós temos que focar nossas atenções aqui no bloco. O problema pede T, né? Então, melhor indicar primeiro o que ele pede, para a gente não se perder. A gente sabe que o somatório das forças é igual a MA. Muito bem. Quais são as forças que estão agindo sobre o bloco? P e T. Na equação eu coloco só as forças que estão agindo sobre o elemento que eu estou estudando. Então essa aqui não vai entrar, por exemplo. Vai entrar só essa. Entendeu? Uhum. P. Ou a gente pode colocar assim, ó. T menos P. Desculpa. São. Ai, ai, ai. Tô ficando velho. O homem, quando fica velho, começa a espirrar assim, que nem. Né? Tá ligada, né? Olha só. T menos P, né? Normalmente a gente considera para cima positivo, por isso que eu coloquei menos P, P tá para baixo. Agora vem a grande sacada do problema. Massa vezes aceleração, certo, minha amiga? Certo.
Qual que é a aceleração desse bloco aí? Você saberia me dizer só pelo que o enunciado está falando? Hum, Não. Ah, dá um chute aí, meu. Aquele chute que normalmente é o certo quando o professor pergunta. Aceleração? É. Não para aceleração, mas para qualquer coisa. Quando o professor de matemática ou de física te perguntar qual que é o valor disso aqui, normalmente o valor é zero, cara. Pode ter certeza. Tá. Bem, a aceleração é zero, mas por que que ela é zero? Porque ele está dizendo aqui que a velocidade é constante, sacou? Uhum. E se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Você não precisa das equações para saber isso, né? Se você olhar a equação, tudo bem, você repara isso, né? Por exemplo, a equação do vovô ateu, né? V igual a V0 mais AT. Se não tiver o A, se ele for zero, a velocidade é sempre a mesma, tá vendo? Sim. No MRU, qual que é a diferença do MRU para o MRUV, né? Movimento retilíneo uniforme. Isso ocorre quando a aceleração é zero, porque o movimento fica uniforme, ele não muda, ele tem velocidade constante. Quando nós temos o MRUV, né, uniformemente variado, ou seja, você tem variação. É uma variação uniforme, mas varia. Então a aceleração é diferente de zero. Ou seja, tem aceleração. O que é aceleração na prática, né? É velocidade por tempo. Ou melhor dizendo, variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, para ter variação de velocidade é necessário que tenha aceleração. Então a aceleração ela está sempre associada com a variação de velocidade. Tu viu variação de velocidade, tem aceleração ali. Tudo bem? Tudo bem. Até por isso, quando tu aperta o acelerador do carro, né, ele aumenta de velocidade. Portanto, se ele falou aqui que a velocidade é constante, meu amigo, pode ter certeza, zero. Zero. Então, por isso que zero aqui. P menos P igual a zero. Hum, Então, se você encontrar a força peso, você resolveu o problema, porque T igual a P, não é mesmo? Agora, né? T igual a P, porque eu só pego o P, jogo pro outro lado e pronto. Aí, deixa Sim. eu fazer aqui, ó. P menos P igual a zero foi o que concluímos fisicamente. A física acabou aqui, na real. Tá. Né? Então agora vai virar matemática. Menos P vai para outro lado, mais P, né? Quando a gente passa uma coisa para outro lado, troca de sinal. Lembra disso? Sim. Isso. Agora bem, qual que é a força-peso? Né? A equação da força-peso é sempre a mesma. Massa vezes gravidade. E a massa desse objeto é 12. E a aceleração da gravidade enquanto você estiver na Terra é sempre a mesma. 10, né? Então vai ficar 12 quilos aqui vezes o 10 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta vai ser 120 newtons, né? Que é uma das opções. Olha Uhum. só. Né? Convenhamos, né? Essa prova aqui tá com umas contas que é. Se tu É, sabe a equação, se tu entende o que tá rolando, é só jogar na fórmula. Né? sim. Nem sempre é tão fácil assim. Tipo o Enem, por exemplo. Eu tenho medo das questões do Enem, às vezes. Porque, primeiro, que aquele texto lá é maior que o Velho Testamento, né? De cada questão, assim. Aí até chegar no final já esqueceu tudo. Exato. E também, pô, às vezes eles têm umas interpretações bem doidas, assim. Não que não tenha questões difíceis nessa prova, que eu tô pegando as mais diretas, né? Vamos É. dizer assim. Mas bem, entendeu a ideia, né? Então, o que tá Uhum. rolando aqui? Fazer diagrama do corpo livre, indicar as forças, colocar a equação que o problema pede, colocar as forças, perceber que se a velocidade é constante, a aceleração é zero, né? Não só nesse assunto, como também lá em cinemática. E depois virou continha, né? Virou continha. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ahn, vamos continuar. Claro que hoje, né, Bárbara, é só uma introdução, né? Para eu ver como é que tu tá, para a Uhum. gente resolver umas continhas. Nas próximas aulas a gente pode focar mais em teoria, né? Coisas assim. Porém, eu ainda acho que para a próxima aula seria interessante, né? Para a gente medir mais umas coisas aí. Você trazer questões que tentou fazer e não conseguiu. Pode ser de matemática daí, tá? Tá.
E daí me manda com alguma antecedência, porque vai que eu também não consigo, né? Às vezes a questão é barra pesada. Beleza. Beleza? Então tá. Vamos para uma teórica aqui, que não tem conta. Ou tem? Não, ela tem. Ela tem, que maldade, não. Não é só teórica, deixa pra lá, então. Precisa. É que tem uma questão aqui que é, nossa, barra pesadíssima. Ah, mas eu vou pôr uma um pouquinho mais leve aqui. Não, é que todas ficaram meio difíceis agora já. Tirei as boas, já tirei as boas. Todas meio difíceis agora. Bem, vamos pegar essa aqui que ela pelo menos é bonitinha. Deixa eu colocar aqui. Tu consegue ler, né? Consigo. Tá bom. Essa aqui eu mesmo errei. Agora eu acho ela fácil, né? Mas quando eu fui fazer com a minha outra aluna lá, eu tinha errado. Entendi o Sim. negócio errado, né? Quando Pronto. terminar de ler, me fala, tá? Terminou? Terminei. Ah, que coisa boa. Provavelmente você não conseguiria começar ela, né? Não. Entendi. Bem, o que tá acontecendo aqui é o que o problema tá mostrando, né? Tu vai dar um tiro em um determinado momento tão forte que vai ser suficiente para a bola orbitar a Terra, né? Uhum. Na prática é o que os satélites fazem, né? De certa forma. Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Bem, o que acontece aqui é que essa bola, né? Ela tá girando. E se ela gira, né? Então você tem uma série de equações que envolvem giro na física. Né? Mas aqui ele está te dando só isso. Ela gira e está te dando também o que seria uma distância aproximada do centro da Terra, né? Que é esse negócio aqui. Que eu vou pôr de roxo aqui. Certo? Certo. Até que a nossa Terra não está muito redonda, né? Mas a gente poderia pensar, né? Eu acho que tu consegue abstrair o suficiente, que esse negócio roxo aí é o raio dessa circunferência, né? Uhum. Não faz sentido ele ser o raio? Sim. Pois é, bem, eu vou até pegar uma imagem mais redonda aqui, que eu achatei ela muito, né? Mas, assim, eu vou ter que achatar de novo. Mas é o raio, né? Então, se é o raio, a gente pode usar equações que envolvem o raio e envolvem o que o problema está pedindo aqui, e também envolvem outras grandezas óbvias, tipo a aceleração da gravidade, né? Por exemplo, o enunciado deu a aceleração da gravidade ali. Eu nem coloco porque é meio óbvio, né? É sempre 10, né? Aí, ó. O que acontece aqui é o seguinte: se a gente está falando de uma situação como essa, aqui onde nós estamos buscando uma força necessária para que esse objeto ele comece a girar, como qualquer objeto que gira, nós temos o que a gente chama de força centrípeta. Provavelmente você já ouviu esse nome na sua vida, não é mesmo? Centrípeta. Uhum. Centrípeta é uma força resultante que sempre aponta para o centro da trajetória. Então, essa aqui, bem, a força centrípeta, né? Só que a força centrípeta ela é uma força resultante. Ela não é uma força que aparece assim, tipo a força peso, tipo a força normal, a força de atrito. Ela é uma resultante, tipo aquele MA lá que apareceu, né? Lembra? Força resultante igual a MA, né? Sim. Aqui nós não vamos ter MA como resposta, essa é a questão. Porque a nossa força resultante ela é centrípeta. Então, a força resultante ela vai ser a nossa força centrípeta, que é mv quadrado sobre r. Então, o que tu pode tirar de lição da aula de hoje? Toda vez que tu vê um objeto que ele move girando,
né? Como é o caso dessa bola que vai ficar girando em torno da Terra. Em vez de ser MA, é mv quadrado sobre r, tá? Pois na prática, esse v quadrado sobre r é uma aceleração. É o que a gente chama de aceleração centrípeta. Beleza? Onde está essa velocidade aí que ele está falando, né? Que é, né, que eu tô falando aqui. Bem, a velocidade com que ele vai girar em torno da Terra, né? Ele vai girar com essa velocidade aqui. V, esse mesmo V que tá aqui, beleza? Agora, você... Bem, você pode ter lido uma coisa... Não, anyway, é isso. Eu queria te explicar uma coisa, mas vai ficar para outro dia, senão eu vou confundir tua cabeça. Por hora é isso, tá? Muito bem. A questão é que, como eu te falei, a força centrípeta, ela é uma resultante, então ela não entra na conta como um elemento que existe realmente ali. Ele é, na verdade, uma abstração que a gente faz aí para poder resolver as contas. Ela não existe por si só, vamos dizer assim. Tal qual o MA não existe por si só, é uma resultante. O que existe por si só aqui é uma força que está agindo. Tem uma força só agindo sobre essa bola aqui, depois que ela saiu do canhão, claro. Tem uma força só agindo sobre essa bola. Que age sobre todo objeto que está na Terra. Tu lembra? A gente já falou sobre ela hoje. Qual é a força que está agindo sobre essa bola aqui? A força de gravidade, né? Aceleração Exato, da força de gravidade. gravidade. Força-peso, né? Isso. Então, esse vetor aqui, que indica, né, a força resultante, que é a nossa força centrípeta, a força que faz o objeto girar, é justamente a força-peso. A única força que age e que mantém o giro dessa bola é a força-peso. Né? Daí você pode estar se perguntando, tá, beleza, mas por que que nós, professores, estamos sofrendo a força-peso e não estamos girando em torno da Terra? É verdade. A gente não tá porque ninguém nos atirou com uma velocidade altíssima, né? Veja que todas as velocidades aqui são muito altas, tá vendo? Uhum. Se alguém te atirar com essa velocidade, tu vai girar também em torno da Terra. Apesar de ter a força-peso te jogando para baixo. É a força-peso que faz você manter a órbita e não simplesmente, né, pá, sair da órbita da Terra, entendeu? Entendi. Os satélites, eles se mantêm girando porque eles foram lançados com uma velocidade muito alta, mas eles também não saem da órbita da Terra porque a força-peso mantém eles girando, orbitando a Terra. Então é isso. A força resultante aqui é a força que mantém o giro, é a força-peso, que é M vezes G. Quanta coisa, né? Bastante coisa para lembrar. É, Você parece assustada. pouquinho. Ainda mais que eu tô falando que são as questões mais fáceis, né? Isso não desespero. Mas vai por mim. É que tu começou a ter aula agora. Sabe o que acontece? Quando a gente estuda sozinho, minha amiga, a gente acaba perdendo muito tempo e tendo muitas dúvidas, né? A gente perde tempo porque, né, a gente não consegue resolver as questões, fica lá batendo cabeça e tal, procurando na internet, perde tempo. Daí parece que estudo não rende, né? Eu sentia isso muito no doutorado, porque no doutorado, bem, o que que acontecia? Eu tinha que aprender, eu tinha que descobrir uma coisa. E, pô, nem sempre a gente consegue descobrir coisa, né? É uma coisa que não rende. É diferente de ir no YouTube achar o cara com vídeo de resposta ali, né? Mas às vezes o vídeo não ajuda. Então eu tô aqui justamente para te orientar, né? Para te mostrar qual caminho tu segue e tal, para não perder tempo, aprender rápido, né? Te mostro um detalhe importante. Tudo que eu tô falando aqui são detalhes cruciais, que talvez, né, um texto que tu leia ou o livro não vai mostrar dessa forma, porque o livro tem que mostrar a matéria toda, né? Então a ideia é essa. Outra coisa que eu te falei no começo da aula, ó, que foi um spoiler pro final. Eu te falei que a gente sempre tem que fazer a conta com as letras primeiro. Olha como foi importante nesse caso. Porque, pô, apareceu massa aqui, e daí você pode ter lido, pô, mas em nenhum momento ele falou a massa do satélite aqui, da bola, do canhão, né? Não falou. Mas não precisa, porque a mesma massa que tá desse lado é a massa que tá desse. Então a gente aprende na escola que pode cortar, né? Isso. Então isso acontece com muita frequência na física. A massa às vezes não importa, você corta ela. Né? Aquele, já deve ter ouvido falar, né, que se você jogar um elefante e uma pena ali da Torre de Pisa, os dois caem ao mesmo tempo no chão, né? Se tiver no vácuo. Né? Então, por quê? Porque a massa não importa.
Massa nunca, ela geralmente não importa nesse tipo de problema. Assim. Então, beleza, agora a gente isola o que o problema está pedindo, que é a velocidade. Então a gente pode começar passando o R para o outro lado, e como o V está ao quadrado, a gente faz uma raiz quadrada. Então vai ficar V igual a G vezes R raiz quadrada, né? Nossa, ficou feio minha raiz quadrada. Entendeu? Passei o R para o outro lado, apliquei raiz dos dois lados. Muito Certo. bem, muito bem. Bem, quem é o R, né? O R era esse risco roxo que eu fiz aqui, indicando a órbita, a distância, que ele falou, 6.400 quilômetros. Então, R é 6.400 quilômetros, a gravidade é 10, e agora é contigo. Beleza? Beleza. Só deixa eu colocar aqui para você poder fazer sua continha. Quando chegar na resposta, me fala, tá? Mas, ó, sem calculadora. Apesar de ter raiz ali, vai ter que fazer sem calculadora, tá? É, a raiz. Nem que tu tenha que fazer uma aproximação, sacou? Tá. Beleza. Ó, é, Diga, moça. tipo, fazendo a raiz, mas não, tipo, acho que tudo, aí deu 8 mil. 8 mil. 8.000 quilômetros por segundo? É, oito Eu acho que tá mil. errado. Tá errado. Porque Eu aí eu acho. fiz a multiplicação que Uhum. deu 64 mil. Certo. Aí pra raiz, aí eu fiz, tipo, pela raiz de oito, né? Sim. Pra que deu 8 mil. Então você tá me dizendo que 8.000 vezes 8.000 vai dar 64 mil. Não. Acho que não, né? Dá bem mais, né? 8.000 vezes 8.000 dá bem mais. Se 8.000 É. pessoas te derem 8.000 reais, tu vai ter bem mais de 64 mil reais. Né? Não vai. Você tá esquecendo de fazer a raiz quadrada nos zeros também, vamos dizer assim. É, essa vez no Né? 64. Pode crer. Bem, no problem. Eu faço pra você aqui, você nunca mais vai esquecer. Olha só. Por isso que eu gosto que o aluno faça R e tal, porque daí ele vai lembrar para sempre. Note que, de fato, a gente não precisa passar para metro, né? Começa assim, porque as respostas estão todas em quilômetros. Então, deixa em quilômetro mesmo. Ah, bem, 64, né? 64 mil, né? Então, 64 mil, né? É 64 vezes 100, né? 6400, né? Beleza? Vezes a gravidade ainda, que é 10. Então, sim, você falou uma coisa bem certa, né? Que é 64 vezes 1.000, que ia ficar ali. Muito bem. Agora o que acontece é o seguinte. Se eu for fazer a raiz quadrada separadamente, né, eu posso fazer isso, né? Porque quando tu tem uma multiplicação dentro de uma raiz quadrada, tu pode fazer a raiz quadrada dos dois. Né? Então tu vai ter raiz quadrada de 64 vezes a raiz quadrada de 10 ao cubo. A raiz quadrada de 64 realmente dá 8. Só que a raiz quadrada de 10 ao cubo, bem, ela não vai dar exata. Esse é o problema. Mas a gente sabe que 10 ao cubo é 10 ao quadrado vezes 10, né? Certo? Certo. Então, se é 10 ao quadrado vezes 10, tu pode tirar 10 para fora e vai ficar 10 raiz de 10, entendeu? Uhum. Então vai ficar V igual a 80 vezes a raiz quadrada de 10. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 10, né? A raiz quadrada de 10 é quase a raiz quadrada de 9, né? Então é quase 3. A ideia é essa. 3, qualquer coisa, assim.
Então a resposta teria que dar 240 quilômetros por segundo, né? Entendeu a ideia? Entendi. É isso aí. Mas assim Viu? errado, Com feio. aproximação vai, né? É que tu É, viu um monte de 8 lá, pessoal, não, deve ser 8, né? Não tem como. o que eu vou fazer com os zeros? Vai ser direto do 8. Exato, vai cortar os zeros, né? Deve ter pensado assim. Normal, normal. Como eu te falei, né? Essa aí eu errei também quando eu fiz. Mas eu errei por outros motivos. Eu sou físico e errei por motivo físico, pior ainda. Ah, anyway, então perceba que sempre tem aquele detalhe, aquela pegadinha, né? Que em vestibular tu tem que saber para conseguir, né? Medicina é barra pesada. Sim. Beleza, minha amiga? Então tá. Já temos a sua missão para a próxima aula. Vai pegar uma prova aí no Google, da prova da faculdade que tu quer mais passar, né? Uhum. Vai fazer algumas questões de matemática, vai me trazer as dúvidas. Tá bem? Tá bom. Então tá bom, espero que você tenha gostado. Não esquece de me recomendar lá no Super Prof, caso você Uhum. não tenha passado mal com a aula aqui. E vou te mandar os conteúdos e tudo mais. Se precisar de qualquer coisa, é só falar, beleza? Beleza. Beleza, Muito Bárbara. Tchau, tchau, valeu.